a notícia de ontem à tarde, no finzinho da tarde. Não deu tempo da gente falar no Acontece de ontem, mas tá aí mais uma denúncia contra o presidente, ex-ministro e ex-presidente do Instituto Lula, e nessa nova denúncia do MPF, Zaidan. Pois é, e o Zanin, ele costuma sempre vir com uma resposta que não tem a ver com o caso em si, não é? Porque ele tem de dizer o seguinte, não faz sentido, por isso, por aquilo. E não simplesmente dizer, é perseguição política e tal. Ele usou esse argumento o tempo todo e nunca funcionou, hein? Nunca funcionou esse argumento do Zanin. Agora, o grande problema é o seguinte, os 4 milhões, não há negativa nem da Odebrecht, nem do Marcelo Odebrecht, nem do Instituto Lula de que houve esse pagamento. O que o Instituto Lula argumenta é que o dinheiro foi pago e declarado uma doação oficial da Odebrecht para o Instituto Lula. E o Marcelo Odebrecht terá, obviamente, de ser de novo ouvido no caso. O Palocci, ao contrário do que diz o Zanin, o Palocci, a defesa do Palocci diz o seguinte, olha, isso só comprova que a delação do Palocci é verídica, está baseada no que aconteceu, não foi inventada. Portanto, o Palocci confirma que a denúncia é procedente. A defesa do Lula e a defesa do Instituto Lula argumentam que o dinheiro foi pago realmente, porém foi uma doação legal com recibo e tudo mais. Até aí vai ficar o dito pelo não dito, porém há um e-mail enviado pelo Marcelo Odebrecht que muda a história, né? Ou seja, que traz complicações para a defesa do Lula e do Instituto Lula. Porque, repito, o Instituto Lula não nega que recebeu 4 milhões. O que diz é que foi uma doação de uma empresa para o Instituto. Né? Como antes, por exemplo, o Instituto, lá fundado pelo Fernando Henrique, recebeu doações, inclusive da Odebrecht. Porém, num e-mail enviado no dia 26 de novembro de 2013 pelo Marcelo Odebrecht para Hilberto Silva, supervisor do setor de operações estruturadas da empresa. Todo mundo se lembra do que era esse setor, né, Ronald? Uhum. Operações estruturadas. Claro. Era o setor de propina, não é? E que tinha nome e sobrenome, que é inclusive bonito o nome, né? Operações estruturadas. Era o pagamento para políticos, não é? Inclusive agora há uma nova denúncia contra o senhor Renan Calheiros, de ter recebido também uma bela bufunfa, uma bela grana da Odebrecht. Uma nova denúncia, porque há outras. Mas nesse e-mail, enviado por Marcelo Odebrecht para Hilberto Silva, Marcelo informa que Antônio Palocci o avisou que Paulo Okamoto, o presidente do Instituto, iria procurá-lo para obter a doação. E deixa claro, na visão dos procuradores do Ministério Público, que a quantia destinada ao Instituto Lula deveria ser debitada do saldo de propina da conta Amigo, valor esse contabilizado em favor de Lula. É claro que o e-mail em si ele não é uma prova, a não ser que haja a identificação comprovada de que o apelido A se refere a fulano de tal e o apelido B a cicrano. Pois bem, como é que está aqui no e-mail? Vamos lá. Italiano, que é Palocci, não é? De acordo com os códigos decifrados aí. O Palocci, antes de resolver fazer a delação premiada, negava que ele fosse o tal italiano. Mas na sua delação premiada, ele vai por esse mesmo caminho aqui com relação ao Instituto Lula. Italiano disse que o japonês, que seria o Okamoto,
vai lhe procurar o tal Hilberto Alves da Silva Filho, para um apoio formal ao Instituto, está até no diminutivo, inst, ponto, de 4M, ou seja, 4 milhões. E aí ele coloca entre parênteses, não sabe se todo este ano ou 2 este ano e 2 no outro. Ou seja, o italiano, que é o Palocci, teria dito para o Marcelo, ó, o japonês vai te procurar. Segundo aí o decifrar do código é o Okamoto. E aí o Marcelo diz para o tal Hilberto que não sabe se são 4 milhões naquele ano, 2013, ou 2 milhões em 2013 e 2 milhões em 14. E acrescenta que o dinheiro vai sair de um saldo que o amigo de meu pai, e aí o entendimento dos procuradores é que o amigo do pai do Marcelo é o Lula, vai sair de um saldo que o amigo de meu pai ainda tem comigo de 14. E aí ele coloca coordenar com HS no que tange ao crédito, porque sairia desse saldo aí que seria o propinão. Mas com MP no que tange ao discurso, pois será formal. Então, no e-mail, o Marcelo diz que esse dinheiro seria pago, entregue ao Instituto Lula formalmente, ou seja, uma empresa doando para o Instituto. Né? Você pode dizer, mas por que a Odebrecht ia doar dinheiro para o Instituto Lula? Isso aí não resolve essa pergunta. Por quê? Pode dizer, porque quis doar. Né? Por simpatia, por amizade, porque queria ajudar o Instituto Lula, para preservar a memória do que havia sido o governo Lula, porque esse aqui é 2013, ou seja, Lula já estava fora da presidência, governo de Dilma Rousseff. O grande problema, pois, não é nem a doação em si, apenas a doação, a certificação da doação, porque foi dado oficialmente, uma empresa doando para o Instituto, mas o fato de que nesse e-mail o Marcelo diz que isso sairia de um saldo que o amigo do meu pai, que seria o Lula, tem comigo. Não é? Então, esse e-mail é que complica os argumentos usados, pois, pela defesa do Instituto Lula, do Okamoto e do Lula. Não é? Então você tem ali 4 cheques de R$1 milhão do Banco do Brasil, depositado no Banco do Brasil, está dizendo aqui. Depositado no Banco do Brasil, né? E ainda no dia seguinte o Hilberto confirma o aviso e pede que Marcelo não o deixe desatualizado, pois estava tentando controlar essa conta, diz ele, palavras do Hilberto, que está uma suruba, né? Tava uma bagunça. Então ele diz, ok, mas não me deixe desatualizado, estou tentando controlar essa conta que está uma suruba. Isso é do Hilberto Alves da Silva, do Alexandrino Alencar para o Hilberto. Né? Então, Alexandrino Alencar recebe essa resposta do Hilberto. Enfim, o pagamento em si é oficial, 4 milhões, em 4 cheques de R$1 milhão, mas a questão é se isso era apenas uma maneira de oficializar, portanto não precisava lavar, mas entregar um dinheiro que, na verdade, faria parte, teria saído de um saldo de um propinão da Odebrecht para o Lula, para o PT, enfim. É com isso que a defesa do Lula, do Instituto Lula, do Okamoto, terão de lidar daqui por diante. O e-mail é que pode ser o grande argumento do Ministério Público, embora com esses usos de codinomes, não é, Ronaldo? Codinomes sempre da forma mais criativa, né? Usassem essa criatividade para tantas outras coisas, hein? Mas tem duas coisas que eles têm criatividade para dar nome, para criar codinomes de falcatruas, né? Como de onde chegava aquilo que não deveria, ou seja, a propina, e nome de operação também da polícia. São duas áreas de criatividade que há um tempo a gente desconhecia.